Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, aqui estamos nós, uma vez mais, como é habitual, quinzenalmente, em mais um programa Angra em Revista, e desde já cumprimento o Presidente da Câmara Municipal, Dr. Al Menezes, desde já agradecer a sua disponibilidade, uma vez mais, em estar connosco assiduamente. Presidente, começo aqui por um tema que é ligado à religião e que deixa aqui alguma curiosidade, possivelmente a mim e a alguns dos nossos ouvintes, que tem a ver com esta apresentação de uma cópia da bula, portanto um arquivo da Diocese de Angra. Quer-nos explicar mais ou menos em que é que consiste isto não tem apenas a ver com religião, tem muito a ver com Angra. A cidade de Angra foi criada, ou seja, Angra passou de vila à cidade exatamente por causa desse processo que levou à criação da Diocese. Naquele tempo, para ser sede de uma Diocese, ou seja, para ter uma sé, era preciso ser cidade. E por isso o rei Dom João III, em agosto de 1534, elevou Angra de vila a cidade. Por isso é que nós fazemos aquela comemoração no dia 21 de agosto, todos os anos, o dia de elevação de Angra à cidade, e fê-lo não por acaso, mas porque estavam nessa altura já na fase final de negociações com a Santa Sé, visando a criação de uma nova diocese nos Açores. E para que Angra pudesse receber a Sé, ou fosse sede de uma diocese, tinha que ser cidade. Portanto, o rei em agosto fez da vila de Angra cidade, e o Papa, em novembro, emitiu essa bula. A bula chama-se Eco Reputamos, que traduzindo assim livremente significa consideramos justo, ou consideramos, ou reputamos equitativo, para estar mais perto das palavras latinas que aí estão. E com essa bula separou o arquipélago dos Açores da Arquidiocese da Madeira, do Funchal, onde estas ilhas estavam integradas até então, criando uma nova diocese. A criação da diocese, para além de ter tido como efeito colateral a elevação de Angra à cidade, e foi a primeira povoação no arquipélago dos Açores que teve a categoria de cidade, teve o efeito de criar centralidade aqui. Ou seja, o peso da existência de uma diocese e de uma sé e da presença de um bispo deu a Angra uma centralidade que fez com que Angra fosse, embora com vários estatutos, ao longo dos séculos, o verdadeiro centro do arquipélago dos Açores, a verdadeira capital dos Açores aqui em Angra, até à desagregação dos Açores, que aconteceu na sequência da Revolução Liberal, a partir dos anos de 1830, em que passámos a ter os 3 distritos, mas ainda assim, e até hoje, a Diocese manteve-se aqui, e isso deu uma especial centralidade à cidade. Por isso nós estamos a falar de um documento que é importante, obviamente, para a Diocese e para a Igreja, mas é igualmente importante e determinante para a história da nossa cidade e para a nossa cidade. O que é que tinha acontecido com a bula? Essa bula foi enviada ao rei Dom João III, ficou nos seus arquivos. Houve uma cópia notarial que foi feita em Évora. O rei, nessa altura, a corte estava em Évora e não em Lisboa, porque tínhamos um acordo que era relativamente itinerante e ia percorrendo o país. Essa cópia notarial é o único documento que nós aqui nos Açores conhecemos. Ela foi depois publicada, uma cópia da cópia foi publicada num conjunto de obras que começaram a partir do século XVIII a aparecer, mas não havia conhecimento direto da bula. O Dr. João Maria Mendes teve a iniciativa de procurar a bula nos arquivos na Torre do Tombo, encontrar a bula e fez-se uma reprodução. É um documento imenso, tem mais de 1 metro de largura e mais de 1 metro de altura. Estamos a falar numa folha gigante, devidamente selada. Escrita em pele, não é? Escrita em pele e escrita, obviamente, em latim e com a caligrafia daquela época, e, portanto, agora há um trabalho de paleografia que é preciso fazer, ou seja, é preciso que alguém que saiba ler aquela grafia daquele tempo faça a passagem para o alfabeto que nós usamos atualmente, e depois é preciso alguém que tenha os necessários conhecimentos de latim que faça uma nova tradução, até porque existem dúvidas sobre se a cópia que se conhecia, a cópia da cópia que se conhecia é fiel ou não. Inclusive há questões que têm a ver com a própria tradução e com o conteúdo da bula, começando por uma grande confusão geográfica que lá está, porque diz que é criado na Igreja de São Salvador de Angra, na ilha de São Miguel,
uma diocese e, portanto, agora precisamos de saber onde é que essa diocese foi mesmo criada. Entre Angra e São Miguel existe aqui algum espaço de mar que é preciso há aqui um realmente... bocado de mar que está a mais na bula e, portanto, ou estará a mais. Portanto, agora o desafio seguinte, e neste momento já foram encontradas as pessoas certas para fazer isso, é fazer uma nova cópia da bula, digamos, com mais certeza, não é? Uma cópia com mais certeza e uma tradução nova, enfim, seguindo as regras atuais da tradução, de maneira que nós tenhamos uma certeza maior sobre o conteúdo do documento e, obviamente, que a Câmara de Angra, devido à altura, publicará o texto. Esperamos que o conteúdo depois não dê asas a várias interpretações. Bom, pode acontecer. Mas a verdade é que contra factos não há argumentos. A Sé está ali, na Rua da Sé, devidamente presa ao chão, portanto esse assunto está devidamente resolvido pela história. Presidente, já agora que falamos de história, nos Passos de Conselhos tem lá também agora exposta uma bandeira, quer-nos explicar também? Pois é, uma bandeira que, ou melhor, é um estandarte, porque tecnicamente não é uma bandeira, é um estandarte que foi bordado na corte da Rainha Dona Maria II, na altura uma jovem que ainda não tinha conseguido, era uma rainha sem reino, que estava exilada em Londres, e foi feita uma bandeira que tem duas faces. Numa das faces estão aquilo que veio a ser a bandeira nacional, ou seja, azul e branco com o escudo real no centro. Na outra face tem aquilo que era, na altura, o símbolo ou a heráldica dos Açores, ou seja, uma cruz de Cristo alongada com dois Açores no chão em baixo. Esta bandeira é uma bandeira histórica, de enorme valor histórico, já esteve exposta na Presidência da República, já esteve exposta em várias exposições, tem andado por aí, mas nós em Angra já tivemos no museu durante uma exposição que lá foi feita, mas não tínhamos um lugar permanente e, portanto, ela estava num cofre na Câmara. Fez-se agora um móvel que permite que ela esteja permanentemente à vista. Portanto, no Salão Nobre, quem quiser visitar pode lá passar por lá, está um novo móvel que tem a bandeira e com um sistema de espelhos que permite ver simultaneamente a face superior e inferior e, portanto, a bandeira histórica, que foi depois adotada como bandeira nacional em 1834 e foi a bandeira de Portugal até 1910, portanto, durante um período longo, essa bandeira está agora ali, portanto, nós temos a honra e a glória de sermos os detentores da bandeira original, que foi a bandeira nacional. Vale a pena, sem dúvida nenhuma, vale a pena lá ir visitar, ver, sim. E está no Salão Nobre, portanto, está visitável. E é uma bandeira com um valor histórico extraordinário. Presidente, vou-lhe pedir agora que me faça um breve resumo, porque certamente não poderíamos estar aqui ao detalhe da apresentação dos documentários sobre a geminação Angra-Tulare que se faz 60 anos, não é? Fez? A Universidade da Califórnia, em Fresno, organizou, enfim, sob a liderança do professor Denis Borges, organizou um conjunto de documentários que de alguma maneira mostram os dois lados, Angra e Tulare, na preparação das celebrações dos 60 anos desta geminação. É a primeira geminação entre uma cidade, ou um concelho nos Açores e uma cidade estrangeira, que aconteceu em 1966, exatamente, em março do ano que vem fará 60 anos. Foi provavelmente a primeira que aconteceu no país inteiro. Nós não temos conhecimento de mais nenhuma geminação tão antiga e teve um efeito, ao longo destes 60 anos, extremamente importante na aproximação entre as duas comunidades. Angra e Tulare sempre mantiveram cooperação, sempre houve troca de experiências, troca de pessoas, sempre houve uma participação intensa de Tulare nas nossas festas e também nossa na vida comunitária em Tulare. E nos últimos anos esta colaboração também tem tido uma vertente extremamente importante na área académica, com estudantes da Universidade de lá a fazerem os seus estágios cá e estudantes nossos também a fazerem estágio lá. Todos os anos temos enviado 4 estudantes para lá, recebido 4 ou 5 estudantes de lá cá e esse intercâmbio tem sido extraordinariamente frutuoso, para além de outros aspectos que têm mais a ver com as festas, com as damas, enfim, com tudo isso que vai sendo feito. Estão sempre representados também. E isto está traduzido nesses documentários, que são documentários que mostram as vivências de um lado e do outro e que de alguma maneira traçam aqui estes paralelismos e estes encontros e desencontros ao longo da história, com um deles extremamente interessante sobre
a forma como as festas do Espírito Santo lá se adaptaram às novas condições e, portanto, as inovações que foram introduzidas lá e que algumas delas também já chegaram cá, já fizeram o tour da viagem e já estão cá. E por isso são documentários extremamente importantes e interessantes que foram apresentados agora. Para além disso, nesta última semana foram feitas entrevistas por uma equipa também de professores da Universidade da Califórnia em Fresno. Fizeram um conjunto de entrevistas a pessoas ligadas direta ou indiretamente a esta relação entre Angra e Tolar, de forma a criar um documentário que será apresentado em março próximo nas celebrações dos 60 anos. Aqui ficam, se calhar, alguns esclarecimentos por parte do Presidente desta germinação e que nós temos o gosto de ver, não é, com mais presença durante as Joaninas, porque... Mas que tem sempre uma presença durante o ano inteiro e que tem tido resultados muito palpáveis do ponto de vista do intercâmbio de estudantes. Na verdade, é a oportunidade que é gerada aos estudantes de cá, particularmente aqueles que estão ligados às questões da agricultura e da agropecuária, de visitarem Fresno e de estarem numa universidade que está fortemente especializada e entrosada com a produção leiteira na Califórnia, tem sido uma oportunidade extraordinária, porque permite realmente um contacto com uma realidade diferente. E o inverso também é verdade. Os jovens alunos da Universidade de Fresno têm estado aqui e também têm beneficiado muito do conhecimento da maneira como nós cá também fazemos estas coisas relacionadas com a produção leiteira e com a agricultura em geral. Não deixa realmente ser bastante curioso e produtiva essa germinação tão longa. Presidente, já tivemos a apresentação das propostas vencedoras do orçamento participativo aqui do Concelho de Angra do Heroísmo. Tenho aqui a nota da autarquia que nos refere o embelezamento da Vila do Porto Judeu como uma delas, instalações sanitárias no Parque Infantil e ginásio fitness ao ar livre em São Bartolomeu de Regatos, requalificação do Largo do Rocio em São Sebastião e um skatepark no Parque Municipal do Relvão. Esta questão do skatepark não deixa de ser interessante porque já há muito se fala no skatepark em Angra. Bom, é um desejo antigo, já houve ou há um skatepark, embora com algumas limitações ali em Santa Luzia, e agora pretende-se uma instalação um bocadinho diferente e um bocadinho maior. São, enfim, iniciativas de cidadãos, na maior parte dos casos enquadradas pelas respectivas juntas de freguesia. Claro. Portanto, as juntas de freguesia são aqui um pouco o motor destas iniciativas e que visam resolver alguns desejos e algumas necessidades das nossas comunidades. Portanto, o processo decorreu com toda a normalidade. Este ano tivemos uma participação ligeiramente maior, embora a participação continue a ser relativamente pequena. Ou seja, este processo de orçamento participativo nós não podemos considerar como um grande sucesso, porque não é, portanto, o envolvimento das pessoas é relativamente pequeno, o que por um lado é mau, mas por outro lado é bom, porque é um sinal de que as pessoas se sentem representadas pelas respectivas freguesias. Ou seja, num concelho como o nosso, em que há uma grande proximidade entre a Câmara e as freguesias, o orçamento participativo de alguma maneira é engolido pela atividade das juntas. Exato. E por isso as pessoas não sentem uma grande necessidade de participar neste processo. Ainda assim houve participação, temos resultados, agora vamos à fase de passar da teoria à prática. Que é muito importante. Isso é já para 2026, portanto o orçamento participativo é sempre feito com um ano de antecedência, portanto vamos ver se a Câmara e os diversos interessados conseguem dar boa execução aos projetos que foram aprovados. Muito bem, Presidente, já que falamos de projetos, há aqui uma reformulação e uma inauguração do novo campo de basquete aqui também em Santa Luzia. Foi transformado aqui num 3x3, era um campo que estava também há muito tempo. É um processo que vem da colaboração com a associação respectiva, e a associação e a respectiva federação criaram um novo tipo de campos com um design diferente e com um pavimento diferente, com uma decoração diferente, e nós obviamente que aproveitamos essa colaboração para dar uma nova energia a um campo que estava relativamente esquecido. Portanto, espero que agora tenha muito sucesso e que as pessoas, particularmente os mais jovens, passem
a utilizar assiduamente o novo espaço. Numa zona que tem bastante população, portanto há que dar uso realmente àquilo. Não, e é uma zona que é segura, que é calma e, portanto, permite que se vá para lá sem grandes restrições, e eu espero que esse novo espaço, ou melhor, esse espaço renovado seja atrativo. E está realmente com muito mais, diria eu... está com muito mais cor e muito mais exatamente, vivo. Está mais vivo, e era essa a palavra que eu queria exatamente usar. Presidente, há aqui 2 momentos da autarquia que me parecem importantes, são distintos, mas tiveram mais ou menos o mesmo fim. A autarquia entregou 2 viaturas, uma delas aos bombeiros, outra à Guarda Nacional Republicana. Sabemos, e são públicas, as dificuldades que têm sido, quer de uma parte, quer de outra, nos seus equipamentos, não é? No reforço dos seus equipamentos. A autarquia dá aqui o contributo. Neste caso, o que nós estamos a fazer e dentro daquilo que nós aqui já falámos muitas vezes e que tem a ver com as preocupações que nós temos do ponto de vista da proteção civil, e estas 2 entidades são entidades que é fundamental que estejam preparadas para uma intervenção rápida, caso seja necessário. Recordo que a GNR cabe a proteção do ambiente também. E cabe a proteção do ambiente e cabe também, no caso de termos uma situação catastrófica, as questões eles têm os cães que podem fazer as buscas no caso de haver algum sismo ou haver alguma coisa que leve a essa necessidade. Como sabem, a questão de Santa Bárbara está mais calma, mas não está parada, não está esquecida e não deve ser esquecida, e nós continuamos a investir no sentido de criar um sistema de proteção civil o mais robusto possível, de forma que algum dia que aconteça alguma coisa, nós estejamos devidamente preparados para dar uma resposta adequada, porque a vida de todos nós e as pessoas e os bens dependem de uma intervenção atempada e segura dos diversos atores da proteção civil. Portanto, estas 2 viaturas são viaturas que se inserem neste reforço da capacidade de proteção civil dos nossos parceiros, neste caso um que tem responsabilidades na área do ambiente e na área da busca, e o outro que tem responsabilidades, neste caso, no transporte urgente de doentes, e ambas as entidades tinham dificuldades em ter viaturas adequadas. O município forneceu as viaturas no sentido, obviamente, de elas ficarem ao serviço dos cidadãos, particularmente em situações em que a proteção civil o obrigue. No caso dos bombeiros, pois nós tivemos aqui uma fase crítica em que os nossos bombeiros tiveram grandes dificuldades em ter ambulâncias, tiveram que usar ambulâncias emprestadas por outras corporações porque não tinham um número suficiente de ambulâncias para fazer o seu serviço, e chegou-se à conclusão que uma das principais necessidades que era preciso suprir era exatamente uma nova ambulância que viesse dar outro reforço, e escolheu-se uma ambulância de uma boa marca, bem construída, de forma que tenha um mínimo de avarias, porque infelizmente a geração anterior de ambulâncias tem tido um histórico de avarias graves muito frequente, e o resultado é nós termos aqui períodos em que temos dificuldade em ter uma reserva de ambulâncias como devemos ter. Até porque depois faltam peças, tem que se pedir, demora o seu tempo, e a verdade é que as desgraças não pedem licença para acontecer, e não esperam que a ambulância esteja consertada. Resultado, nós estamos a fazer isto exatamente para reforçar o sistema de proteção civil. É fundamental que nós nos sintamos seguros aqui, e é preciso não baixar os braços e não esquecer, agora que felizmente Santa Bárbara nos está a dar aqui esperança de que a coisa se tenha resolvido. Presidente, eu não sou apologista de dar grande destaque aos números do investimento, mas já agora, e num bolo total, considerando os dois, que estamos a falar de valores mais ou menos. De cor, obviamente, que eu vejo que o Presidente não tem apontamentos. Eu diria a ambulância, o carro, uma viatura normal, não custou assim tanto dinheiro. Se fosse um carro que nós compramos para casa, já a ambulância é uma viatura especial e creio que andou na casa dos 70 mil euros. Pois, normalmente é por aí que rondam os valores. É um equipamento caro, e neste caso nós escolhemos exatamente para evitar a continuação destas avarias. Não se escolheu a ambulância mais baratinha, escolheu-se uma que dê garantias de que vai funcionar e que tem as condições para nós podermos confiar que ela está disponível quando seja preciso.
Muito bem, Presidente, vamos também dar aqui, eu diria, um toquezinho naquilo que aí vem e que estará na rua já daqui a 15 dias, obviamente falo das São Joaninas, mas pelo caminho já temos aqui 25 anos da Marcha dos Veteranos, temos a apresentação do livro, e deixe-me consultar aqui a minha cábula, São Joaninas, a nossa ilha namorada. Luís Vaz de Camões, então, por fora. Começando talvez por essa parte. Temos as ruas. Bom, então se calhar comecemos pelas ruas. Bom, neste momento está a causar algum incómodo aí ao trânsito, mas é preciso que se faça. Está a ser montado o sistema, a iluminação e a decoração das ruas. Este ano temos tido alguns problemas, as pessoas já devem ter reparado que as flores foram retiradas à edição de inverno e a de verão está a demorar, mas este ano o ano não foi muito bom. E as plantinhas estão atrasadas e, portanto, aliás, tudo o que é vegetação está atrasado e, portanto, as florinhas também estão um bocadinho atrasadas. Esperemos que elas tenham algum corpo quando chegar às São Joaninas, mas a verdade é que este ano não vai ser um bom ano de floração, porque o ano não foi, enfim, a primavera não foi condicente a fazer-se muitas flores. Mas o trabalho está a decorrer com normalidade e esperamos que esteja tudo devidamente montado para as São Joaninas. No entretanto, nós vamos lançando um conjunto de iniciativas que têm a ver com as São Joaninas. As São Joaninas este ano, o tema é a Ilha dos Amores, exatamente. Ou na linguagem do Camões, o Camões não diz Ilha dos Amores, diz Ilha Namorada e Namorada, e aquilo que nós fizemos foi, por um lado, reeditar um conjunto de textos que se referem exatamente às celebrações camonianas ao longo dos anos e o Cântico Nono dos Lusíadas. Esse livro que foi agora lançado será depois distribuído durante as São Joaninas aos participantes. Há sempre uma espécie de saco com algumas ofertas que são dadas em agradecimento aos participantes e, portanto, o livro será esse e, portanto, vamos distribuí-lo nessa altura. Também nesse contexto foi feita e seguindo a reedição que foi feita do trabalho de Gervásio Lima, foi feita uma gravação de uma partitura ou de uma composição musical de Tomás Borba, que foi feita em 1932, com o título de A Ilha dos Amores, exatamente para um livro chamado A Ilha dos Amores, do Gervásio Lima, que também foi reeditado pela Câmara agora, do qual já falamos atrás, também. Já falámos aqui. E essa composição será lançada no CD, será incluída no CD que tem a marcha oficial e, portanto, que tem a marcha das São Joaninas. E por isso vamos ter também a ressurreição de uma música que estava esquecida desde há 90 anos atrás e que vai agora aparecer neste CD. A outra iniciativa tem a ver com uma exposição de temática camoniana, que está neste momento já preparada no átrio superior da Câmara e que será inaugurada no dia 10 de junho, integrado nas cerimónias do 10 de junho. Portanto, vamos ligar o Camões ao Camões e, portanto, no dia de Camões abrir a exposição, que é feita em colaboração com o Núcleo Filatélico. Portanto, temos uma exposição que inclui livros e que inclui selos. Também integrada neste conjunto de iniciativas camonianas no Palácio dos Capitães Generais, também já foi aberta houve uma conferência e uma exposição também sobre este tema, e exposição também sobre este tema será aberta em breve trecho na Biblioteca Pública e, portanto, vamos ter 3 exposições de temática camoniana durante as São Joaninas, portanto, fazendo aqui, dando corpo a esta iniciativa de integrarmos as São Joaninas deste ano nas celebrações dos 500 anos do nascimento de Camões. Muito bem, Presidente, falou aí do dia de Camões e das comunidades, o dia de Portugal, e abriu a cortina para que nós possamos falar também aqui um bocadinho destas duas datas, uma delas importante e especial para nós, que é o dia da região, e outra o nosso Este ano, dia nacional. Por um acaso do calendário, os 2 dias acabaram em dias consecutivos. É verdade. O que acontece de vez em quando, ou seja, o dia 9 de junho, este ano, que é a segunda-feira do Bode, ou a segunda-feira do Espírito Santo, a segunda-feira do Espírito Santo este ano foi parar na véspera do 10 de junho, portanto temos aqui uma ponte e temos aqui duas celebrações seguidas. Agora há pessoas que nem sabem o que é o dia da região, porque é exatamente o dia do Bode. O dia do Bode, bom, o dia do Bode, ou a segunda-feira de Pentecostes, enfim, tem vários nomes.
Este dia é um dia celebrado nos Açores muito antes da existência da região autónoma dos Açores, portanto é celebrado desde sempre, e é um dia em que, particularmente aqui no Grupo Central, as pessoas sempre festejaram, e sempre foi um dia particularmente lembrado. Vai além da nossa autonomia. É muito anterior à nossa autonomia e tem uma raiz profunda nas tradições ligadas às celebrações do Espírito Santo e à questão do Pentecostes, e enfim, tudo isto. E a verdade é que a região, a única coisa que fez foi pegar num dia que já era celebrado e que já existia e oficializá-lo como o dia da região autónoma dos Açores, mas na verdade, antes de ser o dia da região autónoma dos Açores, é a segunda-feira. É a segunda-feira do Bolo ou a segunda-feira do Pentecostes ou do Espírito Santo. Portanto, é uma celebração com raízes muito antigas e muito profundas, em que praticamente todos nós nos revemos nessa celebração, e ainda bem que foi o dia escolhido para ser o dia da região, porque simbolicamente tem um peso muito maior que se fosse um dia qualquer escolhido no calendário. Este ano tem a particularidade de ser celebrado na Ilha Terceira, na Praia da Vitória. Portanto, vamos ter a celebração aqui na nossa ilha, o que lhe dá também aqui no nosso caso um particular peso, e eu espero que as pessoas... Não é um dia só para comer sopas de Espírito Santo, não, é para as muito pessoas mais. sintam que esta celebração faz sentido, até porque nós estamos em vésperas, no ano que vem será a celebração dos 50 anos da nossa autonomia, e estamos numa fase crítica da nossa autonomia, em que as coisas, do ponto de vista financeiro, têm andado claramente fora de ordem, que põe em risco a própria autonomia, e é importante que este dia não seja apenas um dia de celebração, também tenha uma outra componente, uma componente de, enfim, de algum pensamento e de alguma maneira nós usarmos este dia para pensarmos que futuro queremos para a autonomia, porque 50 anos depois, claramente este modelo está obsoleto e está a precisar de uma revisão profunda, e esse é um desafio que neste ano, que se inicia neste 9 de junho, mas que se prolonga até ao 9 de junho de 26, em que celebram os 50 anos, neste ano de cinquentenário, necessariamente tem que haver uma reflexão, e uma reflexão profunda sobre a estrutura autonómica, sobre os objetivos, sobre aquilo que realmente se pretende, e particularmente tem que haver uma adequação da estrutura autonómica à nova realidade que 50 anos depois se criou nestas ilhas, porque os Açores de 1976 eram muito diferentes daquilo que são hoje. Portanto, houve muita coisa que mudou, e ainda bem que mudou, e hoje temos uma região muito mais desenvolvida, temos uma vida muito diferente, e necessariamente as estruturas políticas e as soluções administrativas têm que se adaptar às novas realidades sociais, e os Açores de hoje não são os Açores de 1976. E por isso aproveitemos este dia da autonomia não apenas para comer sopas, mas também para pensar um bocadinho sobre o futuro e sobre aquilo que nós queremos para as nossas ilhas e para nós próprios. Presidente, atrevo-me a dizer que sobre o Dia de Portugal, nomeadamente Camões e das comunidades, que o Presidente vai na mesma linha, quer dizer, numa vertente temos que realmente celebrar e assinalar o dia, mas noutra é preciso também olhar os valores que Camões e as comunidades nos deram, não é? Particularmente a questão das comunidades. É preciso não esquecer que nós sempre fomos, e particularmente nestas ilhas e neste concelho em particular, uma terra de gente que emigrou, que saiu daqui, que foi para outros países. Eu fico verdadeiramente horrorizado quando vejo pessoas que necessariamente, porque todos nós têm na sua família parentes próximos que são imigrantes, que saíram daqui e que agora dizem coisas indescritíveis sobre aqueles que de outro lugar qualquer vieram para aqui. Nós não podemos querer para os nossos uma coisa e querer para os outros o seu Exato. oposto. E acho que também está na altura de nós refletirmos um bocadinho sobre a questão das comunidades. Nós vamos ter as celebrações como é costume na Praça Velha, então todos convidados na manhã do dia 10, às 10 da manhã, a passarem por lá e assistirem ao hastear da bandeira e à cerimónia que é liderada pelo Sr. Representante da República. Portanto, teremos essa cerimónia na Praça Velha, à qual se seguirá depois a inauguração da exposição que eu já referi anteriormente. Mas a verdade é que neste dia não se celebra apenas o Camões e Portugal, celebram-se também as comunidades. E neste ano, esta matéria das comunidades merece um pensamento profundo, porque eu tenho lido coisas escritas por gente nossa que me deixam verdadeiramente horrorizado e espantado, porque parece que as pessoas não têm memória e que eles próprios não são imigrantes, não foram imigrantes, ou que
não tem na família imigrante. Memória tem, às vezes é curta. Não, eu acho que a memória é muito seletiva e não pode ser assim. Eu, na minha família, tenho praticamente toda a minha família, gente que imigrou. Também eu, Presidente. Eu tenho filhos que são imigrantes, incluindo um filho que é imigrante nos Estados Unidos, e, portanto, nós sabemos o que é a imigração e sabemos como é que estas coisas funcionam. E neste contexto nós não podemos dizer aquilo que se anda por aí a dizer. Há um respeito por nós próprios que tem que acontecer e que se tem que traduzir em respeito pelos outros. Todos nós, quer na família, quer alguma amizade próxima, temos alguém que emigrou, não é? E nós não queremos com certeza que os nossos sejam tratados da maneira como nós andamos a tratar os outros. E normalmente os nossos até são valorizados e potenciados fora de portas, algo que infelizmente não acontece no nosso país. Mas está na altura de refletir e aproveitemos o 10 de junho, não é apenas um dia de feriado, também tem que ser um dia em que nós pensemos nestas coisas e não esquecer que é Camões, Portugal e as comunidades. E esta questão das comunidades exige aqui uma particular atenção. Muito bem, Presidente, mesmo para terminar, vamos dedicar aqui um espacinho aos mais novos, mas com uma mensagem para os mais velhos, porque aconteceu a Assembleia Municipal Jovem, um debate sobre a utilização do telemóvel no contexto escolar, e eu tenho a certeza absoluta que o Presidente nos traz um feedback desse momento. Não, eu diria que foi uma assembleia notável, com jovens, muito jovens, estamos a falar aqui de jovens das escolas básicas e secundárias, mas que fizeram intervenções que eu bem gostaria que às vezes na verdadeira Assembleia se fizessem com o nível, com a elevação e com a qualidade daquilo que lá foi dito. E na verdade estes jovens conseguiram manter um debate sério, capaz, profundo, sobre um tema que obviamente que divide os jovens. Claro. Porque há uns a favor, outros contra, como é normal, mas fizeram com grande qualidade. E eu espero que esta experiência de funcionamento desta Assembleia seja algo para manter e que haja a vontade e a energia para manter estes debates vivos, até porque estes debates precisavam de ser feitos não apenas no âmbito municipal, mas também no âmbito das próprias escolas. Há muitos países em que há uma longa tradição de debates escolares, em que os alunos são convidados a debater assuntos de forma organizada. E estava na altura das nossas escolas também a organizarem debates internos em que os alunos participassem com as regras enfim, parlamentares normais, como aconteceu nesta experiência, e o fizessem de maneira a ganharem também capacidade de participar na vida política e na vida cívica, porque é do debate que sai a luz e é fundamental nestes tempos que haja debate e que nós vejamos a luz, porque há muita gente que está muito escura. Presidente, eu diria até que é assim que deve ser feito o trabalho, portanto ouvem-se os alunos acerca de um tema, os que efetivamente conseguem, eu diria, não vou dizer a palavra certa, que é mandar na coisa, ouvem, elaboram um plano e depois então há aqui uma coisa. Podiam fazer o mesmo na política efetivamente com as pessoas, ou seja, há aqui um exemplo que pode ser... Sim, a questão do debate e a questão de nós sermos capazes de enfim, apresentar as nossas opiniões, ouvir as opiniões dos outros, debater, ver os prós e os contras com abertura de espírito e com honestidade intelectual, ou seja, termos a coragem de ouvir e se calhar mudar de opinião, porque alguém apresentou um argumento que é melhor e que demonstrou que deve ser dessa maneira. Isso é fundamental para a vida cívica. E o ponto de vista do outro, se o fizer ver que efetivamente pode ter ali alguns dados com razão, quem sabe até não muda. É aproveitar aquilo que seja bom em todas as opiniões, e isso é fundamental que aconteça, e é fundamental que se crie uma capacidade de respeito pelas opiniões divergentes. Nós cada vez mais, e infelizmente as redes sociais causaram aqui uma distorção profunda na maneira como nós nos relacionamos entre pessoas, em que nós cada vez mais vemos insultos e coisas que não deviam ser escritas e que ninguém provavelmente teria coragem de dizer cara a cara, mas que nas redes sociais se acha que se pode dizer tudo. E é fundamental que nós treinemos e voltemos ao cara a cara, ou seja, que voltemos outra vez a falar uns com os outros e particularmente criemos a capacidade de ouvir e sem que isso se transforme num insulto. Tentar compreender a opinião do outro antes de criar discussão, não Sim, é? A discussão é fundamental que haja discussão, mas tem que haver uma discussão ordeira e uma discussão respeitosa, ou seja, é preciso que nós sejamos capazes de debater os pontos de vista que são diferentes, com o respeito necessário para que todos eles tenham
enfim, uma oportunidade de demonstrar. Eu, na minha vida pessoal, na minha experiência, muitas vezes já me dei de opinião ouvindo alguém que, com razão, demonstra que há alguma coisa que deve ser feita de outra maneira. E eu sou conhecido por ser teimoso. Não é? Presidente, teimosia já à parte, este programa foi um bocadinho mais longo do que o habitual, porque o próximo programa não será daqui a 15 dias no sábado, será sim na sexta-feira antes, porque coincide com o arranque das Sanjoaninas e obviamente vamos falar de festa e estão todos convidados para a festa, obviamente, e vamos ter com certeza umas grandes Sanjoaninas. Interessava também falar aqui de alguns temas para não ficarem, nunca irem no esquecimento, porque daqui a um mês possivelmente vamos estar a fazer o rescaldo das Sanjoaninas e também abordar outros temas que aconteceram entretanto. Dizer também, para terminar o nosso programa, Presidente, e desde já agradecendo a sua disponibilidade mais uma vez, que segunda-feira não é só dia da região, é dia internacional dos arquivos, não deixa de ser curioso também. E que são fundamentais e nós ainda hoje falamos deles e que são fundamentais e cada vez mais fundamentais para a preservação da memória, porque nós cada vez mais temos arquivos que são digitais e em papel nós sabemos que aguenta milénios. Os registros digitais de vez em quando têm uns apagões, portanto temos que pensar nisso também. Terça-feira não é só dia de Portugal, de Camões e das comunidades, é também dia do chá gelado. E às vezes é preciso um chá gelado para acalmar aqui algumas mentes mais quentes. Portanto, terminamos com estas duas curiosidades. Mais uma vez, Presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Encontramos-nos em plenas Sanjoaninas aqui na porta do Rádio Clube de Angra. E para já, continuação deste fim de semana, bom fim de semana prolongado. Bom fim de semana. Para quem nos ouve também, a continuação de um bom sábado e obviamente deste fim de semana que calhou de 4 dias, o que é uma maravilha. Bom sábado. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.